Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, mais uma aula específica teórica de controle externo. Vamos agora, talvez, uma das aulas mais importantes. Muita atenção em relação a essa pílula, em relação a essa aula, porque nós vamos tratar das competências constitucionais estabelecidas no artigo 71, 72 e 74 da Constituição Federal para o Tribunal de Contas da União e também pelo princípio da simetria estabelecido no artigo 75, também para os demais tribunais de contas. Tudo bem? E olha, o que eu pensei em fazer em relação a essa abordagem acerca das competências constitucionais? Ao invés de esquematizar, sintetizar essas competências, eu preferi colocar o texto na íntegra de cada inciso, de cada dispositivo para tratar com vocês. Tá bom assim? Com base no texto constitucional, eu vou chamando a atenção, vou ali anotando alguns aspectos importantes, porque às vezes num esquema gráfico, ou às vezes passa, né, algum aspecto importante, então eu prefiro fazer, na verdade, uma leitura da norma constitucional com vocês, chamando atenção, logicamente, sobre vários aspectos, vai passando um filme na cabeça, a gente vai lembrando das questões, das pegadinhas da banca. Então vamos fazer assim? Vamos lá então, vamos começar a nossa aula. Pílula número 5, competências constitucionais dos Tribunais de Contas do TCU, né? Competências constitucionais, artigos 71, 72 e 74, competências do Tribunal de Contas da União. Bom, o caput do artigo 71 estabelece o controle externo a cargo do Congresso Nacional, que é o titular, né, do controle externo, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete competências do TCU. Primeira, apreciar, não é julgar, cuidado, as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio. Então, o verbo é apreciar, não é julgar, cuidado, tá? Aprecia-se, então, anualmente essas contas prestadas, né, anualmente pelo Presidente da República, titular do Poder Executivo, mediante um parecer prévio, porque não vincula o julgamento por parte do Congresso Nacional, que esse parecer prévio deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Naturalmente que o Tribunal de Contas da União faz todo um trabalho ao longo do ano, ele não vai esperar chegar as contas, né, que as contas são prestadas pelo Presidente da República ao Congresso. Depois o Congresso recebe essas contas e encaminha ao TCU para fins de emissão do parecer prévio. Só que o TCU faz todo um trabalho de auditoria, de fiscalização, de verificações ao longo do ano. Quando ele recebe essas contas do Presidente da República, ele já está mais do que com bastante elementos, evidências, né, suficientes para apreciar essas contas e emitir o parecer prévio no prazo, né, de 60 dias a contar do seu recebimento. Ok? Aspecto importante. A LRF estabelecia, né, um dispositivo em que os tribunais de contas emitirão pareceres prévios sobre as contas do titular de todos os poderes. Esse dispositivo ele foi considerado inconstitucional. A partir de então, essa decisão, né, do Supremo Tribunal Federal passou a valer a seguinte regra: os tribunais de contas emitem parecer prévio sobre as contas do titular do Poder Executivo. O TCU só emite parecer prévio sobre as contas do Presidente da República, porque sobre essas contas, em função desse parecer prévio, né, que o TCU emite, quem julga as contas é o Congresso Nacional, as duas casas reunidas. Vamos seguir? Bom, se compete apreciar uma função consultiva, opinativa, quanto às contas anuais do Presidente da República, contas de governo, as contas de gestão orçamentária, financeira, orçamentária, patrimonial, contábil, né, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, a competência do Tribunal de Contas é judicante. Compete ao TCU julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas a administração indireta, né, fundações, sociedade instituída e mantida pelo poder público e, olha que interessante, as contas daqueles, não qualifica quem são, não importa, o agente público aqui, que derem causa à perda, extravio
ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Aqui em cima, o tribunal julga as contas ordinárias ou anuais, anuais, até extraordinárias, se houver extinção, fusão, cisão, e aqui embaixo as chamadas contas especiais, a tomada de conta especial que é constituída quando existe algum dano, prejuízo ao erário. O Tribunal de Contas da União julga tanto as contas anuais quanto as contas especiais daqueles que venham causar prejuízo, dano ao erário. Outra competência, apreciar para fins de registro. Então, quase que um trabalho cartorial, né? Registro ou não. Então, apreciar é uma função fiscalizadora, não é julgar, para fins de registro. A legalidade, cuidado, somente a legalidade, não se estaria errado em prova, né? Apreciar a legalidade ou a legitimidade, a economicidade, nada disso está no texto constitucional, é exclusivo quanto à legalidade. Dos atos de admissão a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, qualquer admissão, servidor estatutário, concurso público, temporário, estatutário ou seletista, não importa a admissão, será apreciada para fins de registro a legalidade. Exceto, qual é o único ato de admissão que não cabe essa competência aqui do tribunal, que é apreciar a legalidade para fins de registro. Ora, não cabe o tribunal apreciar as nomeações para cargo provimento em comissão. Ok? Agora vamos passar um traço aqui, vamos para outra competência. Se o tribunal aprecia a legalidade para fins de registro na entrada, também na saída, olha aqui, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas militares e pensões, pensionistas, ressalvados o quê? O que não cabe apreciar? As melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Veja bem uma diferença. Se na entrada, admissão a qualquer título, o tribunal tanto faz, ele aprecia tanto estatutário quanto seletista, na saída, no desligamento, na aposentadoria, somente para servidor estatutário. Porque um empregado seletista, essa aposentadoria vai ser apreciada pelo INSS. Deu para entender? Então, na saída, nas aposentadorias, reformas e pensões, somente pessoal estatutário. Ressalvado que não cabe apreciar melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Algum aumento geral do servidor público que alcançou também os aposentados, né, dos seus proventos, aí não cabe essa reapreciação, vamos dizer assim, mandar esse processo ao TCU, ao Tribunal de Contas, para fins de apreciação da legalidade, para fins de registro. Ok? Agora, uma pessoa aposentou num dispositivo, depois ele alterou isso, verificou que poderia ser beneficiado, né? Sendo refeita a sua aposentadoria para enquadrar no outro dispositivo legal, aí tem que voltar ao ato, porque aí há uma melhoria posterior que alterou o fundamento legal daquela concessão inicial da aposentadoria. Fechamos? Ah, professor, tem uma série de jurisprudência relacionada a esse tipo aqui de competência, apreciação de ato sujeito a registro, de pessoal. Ok, nós vamos ver numa aula específica, ok? Especificamente temos uma aula só sobre a apreciação de ato sujeito a registro. Por enquanto está de bom tamanho o que nós comentamos aqui. Inciso 4º, né, do artigo 71 da Constituição, realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito. Então, olha, de ofício, o tribunal, na sua programação, faz auditorias e inspeções, ou a pedido da Câmara, ou do Senado, ou de qualquer comissão técnica ou de inquérito, da Câmara, do Senado ou do Congresso. O quê? Inspeções, um trabalho mais específico, num contrato, numa despesa, enfim, muito localizado, ou uma auditoria, que é um instrumento de fiscalização mais amplo. E aí de natureza os dois, né? Contábil, financeiro, orçamentária, operacional e patrimonial. Nós já vimos em aulas anteriores, né, que consiste cada uma dessas fiscalizações nas unidades administrativas de todos os poderes e demais entidades, né, referidas no inciso 2º, entidades
da administração indireta, autarquias, fundações, etc. Vamos seguir. Agora a competência fiscalizadora. Compete ao TCU fiscalizar as contas nacionais, só o lado brasileiro, cuidado, só as contas nacionais das empresas supranacionais, Itaipu Binacional, né, que o Brasil participa junto com o Paraguai, de cujo capital social a União participe, não importa se majoritariamente ou minoritariamente, a Constituição não fala nada disso. Então, o lado brasileiro das contas dessas empresas supranacionais, desde que, né, naturalmente, a União participe do capital social dessa empresa, de forma direta ou indireta. Itaipu é indireta, porque é a Eletrobras, que é a controladora da Itaipu Binacional, nos termos do tratado constitutivo dessa empresa. É o tratado constitutivo que vai dizer como é que essa fiscalização vai ser realizada. O que aconteceu em Itaipu Binacional? Como o tratado constitutivo não disciplinava como é que seria feito esse trabalho de fiscalização pelo TCU no lado brasileiro, pela Controladoria do Paraguai pelo lado paraguai, ficou muito tempo sem essa fiscalização. Itaipu não era auditada, sempre sofria, na verdade, uma auditoria independente das demonstrações contábeis, não era objeto de auditoria pelo TCU ou pela Controladoria do Paraguai. Mais recentemente houve um acordo e aí passou a ser essa empresa fiscalizada, enfim, inclusive pelo TCU. Então, fiscalizar as contas das empresas supranacionais? Não, as contas nacionais, cuidado aqui, tá? Contas nacionais das empresas supranacionais, cujo capital social a União participe, não importa se majoritariamente ou seja um acionista minoritário, a União, né? Enfim, de forma direta ou indireta, conforme o tratado constitutivo. Outra competência fiscalizadora, fiscalizar também a aplicação de quaisquer recurso repassado pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congêneres a Estado, ao DF ou ao município. Perceba, não é qualquer recurso repassado pela União. É um recurso repassado pela União mediante convênio, é uma transferência voluntária. Voluntariamente a União está repassando o dinheiro para Estado e município para aplicar, enfim, na saúde, na educação, assistência, uma obra e infraestrutura, de comum acordo, interesse mútuo da União e do Estado, do DF e do município. Artigo 7º, aqui aquela competência, lembra? Função informativa, compete ao TCU prestar informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização realizada, né, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre os resultados das auditorias e inspeções realizadas. Lembra da regra? Não cabe um parlamentar, um deputado, um senador, isoladamente solicitar essa informação ao TCU. Tem que ser via mesa da Câmara, do Senado, do Congresso ou da comissão. A comissão tem que aprovar, não pode o parlamentar isoladamente. Professor, mas se for um parlamentar isoladamente, o TCU simplesmente rejeita, não aceita? É verdade, mas olha, o que acontece na prática? E acontece muito, eu sou secretário do TCU na área de saúde, a gente tem recebido uma série de solicitações de parlamentares isoladamente, para não ficar deselegante, né, simplesmente arquivar o processo, a gente acaba propondo ao tribunal a autuação não como uma solicitação do Congresso, e sim como uma representação. Logicamente, caso aquela solicitação apresente indícios de irregularidade e legalidade, né, autua-se como uma representação ao invés de solicitação do Congresso. Vamos seguir? Inciso 8º, olha aqui, a competência sancionadora. Compete ao TCU aplicar os responsáveis em caso tanto de ilegalidade de despesa quanto de irregularidade de contas as sanções previstas em lei. Olha que interessante, é a única competência constitucional que depende de um ato infraconstitucional de lei para ser exercida, né? Enquanto não tiver uma lei específica prevendo as sanções, enfim, as situações, hipóteses em que serão aplicadas essas sanções e, enfim, quais as sanções serão aplicadas, se não houver uma lei específica, não cabe o TCU realizar essa competência, executar essa competência. E a lei vai estabelecer, entre outras combinações, a multa proporcional ao dano causado ao erário.
Tá? Então, na verdade, é só um exemplo que a Constituição estabelece, inciso 8º, né, da multa proporcional ao dano. Isso significa que se houver um dano de R$80 mil, o tribunal pode condenar o responsável a ressarcir esse dano de R$80 mil devidamente atualizado e acrescido juros de mora e aplicar uma multa até R$80 mil, que pode variar de R$1 até R$80 mil. Tá? É a multa chamada proporcional ao dano causado ao erário. Existe a multa por valor, quando não há dano, quando o tribunal julga as contas irregulares, né, de um responsável e não há dano, aplica-se uma multa que tem um teto estabelecido, né, anualmente pelo Tribunal de Contas da União. Pode inabilitar o responsável quando for algum ato de gestão grave, né, uma irregularidade grave, pode inabilitá-lo para exercício cargo comissionado da administração pública de 5 a 8 anos, ou declarar um licitante que cometeu uma fraude, né, e tem que provar a fraude, licitante fraudador, inabilitá-lo para contratar com a administração pública federal até 5 anos, dependendo da gravidade. Vamos agora essa sustação de atos e contratos ou competência função corretiva. Quando o tribunal constata, né, uma ilegalidade, seja em ato ou contrato, ilegalidade, ele abre um prazo, tá, para que o órgão assine o prazo, para que o órgão ou entidade cumpra, adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Se por acaso o órgão, né, depois de 15 dias estabelecido pelo tribunal, vir a revogar o ato ou corrigir o ato, ok, o processo vai ser arquivado, está resolvido o problema. Agora, se por acaso o gestor, a autoridade competente, não adotar as medidas previstas em lei, aí entra as regras na sequência aqui do inciso 10. Primeiro, se for ato administrativo, o tribunal suspende, não é anula. O tribunal não tem competência para anular por conta própria, só o Poder Judiciário, o próprio gestor, tá? Então ele né, suspende a eficácia do ato, impugna, né, faz uma impugnação e comunica a sua decisão de sustação à Câmara e ao Senado, tá? Aos dois. Não é ao Congresso, estaria errado em prova, à Câmara e ao Senado. Parágrafo primeiro desse artigo, na verdade, né, do artigo 71. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, não cabe ao TCU sustar o contrato de forma inicial, originária, tá? Cabe ao Congresso Nacional. Agora, parágrafo segundo. Se o Congresso Nacional ou o próprio gestor, Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, que diz respeito à sustação, o tribunal decidirá a respeito. No caso, o TCU, o regimento interno TCU, isso for o TCDF, a mesma coisa, estabelece que decidir a respeito é decidir quanto à sustação. Tá? Então, não é que o TCU não tenha competência para sustar, ele só vai ter competência para sustar contrato de forma residual, caso o Congresso Nacional ou o Executivo não adote as medidas, não decidam quanto à sustação, não adote as medidas efetivas para a sustação no prazo de 90 dias. Inciso 11. Poder, né, competência informativa de representar o Tribunal de Contas da União, vai representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados ao Ministério Público, quando existe um ato de improbidade, algum crime, etc. Parágrafo 4º, o tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral, a cada trimestre, e anualmente, o relatório de suas atividades. Veja bem, não é prestar contas e o Congresso Nacional vai julgar as contas, não é nada disso. Quem julga as contas do presidente do tribunal é o próprio Tribunal de Contas da União, tá? Diferente de outros entes, né? Mas no caso do TCU, o tribunal vai prestar esses relatórios, né, trimestrais e anuais para fins de que o titular do controle externo, que é o Congresso Nacional, possa verificar o desempenho, né, em que medida o TCU está realizando a contento as suas atividades. Artigo 72 é interessante, tá? Despesas não autorizadas. Olha que interessante. A Comissão Mista Permanente, Fiscalização Orçamentária, lá do Congresso, a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados,
poderá solicitar à autoridade governamental responsável que no prazo de 5 dias corridos preste os esclarecimentos necessários. Então, o caput do 72 é a atuação da Comissão de Fiscalização lá do Congresso, a Comissão de a CMO, né? Comissão Mista de Orçamento, Fiscalização de Planos, enfim, a CMO acompanha a execução orçamentária, constatando indício de despesa não autorizada, pede que o gestor, que a autoridade competente, preste esclarecimentos. Ok. Parágrafo 1º. Se não forem prestados esclarecimento ou considerado este insuficiente, aí entra o TCU. Olha que legal. A comissão vai solicitar, então, ao tribunal um pronunciamento conclusivo, um parecer sobre a matéria no prazo de 30 dias também corridos. Parágrafo 2º. O TCU, quando fizer esse pronunciamento, se ele considerar, olha quais são as condições, se ele considerar irregular a despesa e a comissão se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, tá? Ou aqui não é muito cuidado, ou dano irreparável ou grave lesão à economia pública, vai propor ao Congresso a sua sustação. Perceba, é uma competência conjunta. Dentro, né, de uma mesma ato de fiscalização, você tem a CMO participando, ela instou o Tribunal de Contas da União no pronunciamento conclusivo, TCU entrou na parada, e depois, né, dependendo daquelas condições todas que nós já vimos, no parágrafo 2º, né, do artigo 72, a CMO pode pedir ao Congresso que suste a despesa. Então entra o Congresso como terceiro componente aí, instituição, nessa competência mais do que conjunta entre os 3 órgãos de controle externo. Tudo bem? Vamos seguir? Temos mais? Parágrafo 2º do artigo 74. Lembra das denúncias? Qualquer cidadão, não é qualquer pessoa, tá? Tem que estar ali no exercício, pleno direito do seu gozo, né? Eleitoral, enfim, partido político, associação ou sindicato, 4 legitimados, são parte legítima para, na forma da lei, depende de lei, né, normalmente a lei orgânica dos tribunais de contas, vamos dizer como é que vai ser feita as condições, né, para serem realizadas e aceitas essas denúncias, vão denunciar irregularidade, quando é grave, né, desvio, fraude, ou ilegalidade, descumprimento legal, perante o Tribunal de Contas da União. Daquela função, né, de ouvidoria, o tribunal aprecia denúncias, né, o controle aqui social, né, cidadão, partido político, associação, sindicato, são legitimados para apresentar denúncias, instar, né, que o TCU aprecie essas denúncias. Pessoal, fechamos então mais essa aula. Vocês perceberam, né, que eu fiz questão de abordar ali, de fazer uma leitura atenta do texto da Constituição com vocês, chamando atenção para alguns aspectos. Professor, eu achei muito rápido, o senhor foi comentando, foi lendo ali o dispositivo, ressaltando alguns aspectos. Calma, que muitas dessas competências serão vistas em aula específica. A de fiscalização, temos uma aula só sobre fiscalização. A de julgar contas, só uma aula específica para o julgamento. A apreciação de atos de registro, né, de pessoal, temos uma aula específica para ele. Enfim, vamos abordar um pouco mais em aulas específicas. Bons estudos a todos e até a próxima oportunidade. Até lá, pessoal!